Boa noite a todos. São 20 horas. Nós vamos dar início à nossa reunião em caráter especial, né? Hoje, comemorando os 25 anos da casa, e não podíamos deixar passar em branco. É uma reunião bastante simples, mas de um significado grande para todos os que frequentam a casa, para os que são convidados aqui hoje e para toda a espiritualidade que nos acompanha nesse período todo. Em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, somos muito agradecidos por essa oportunidade. Pedimos à espiritualidade, como sempre fazemos nas nossas reuniões, que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que nos perturbem, que nos tirem a concentração, que nos distraiam, para que possamos
efetivamente termos proveito do tempo em que aqui estamos presentes. E aos encarnados, pedimos que se concentrem nas preces, nas orações, elevando o pensamento, para que possamos ter um ambiente adequado para o desenvolvimento dos trabalhos dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. E para a continuidade desta reunião comemorativa, onde estamos todos envolvidos por muita alegria, por muita satisfação de podermos participar desse momento, nós convidamos e ele aceitou, doutor Abdala, doutor Dirceu Abdala, veio trazer uma mensagem para a gente. Fique à vontade. Obrigado. Meus irmãos, uma boa noite para todos vocês. Eu peço permissão a Nosso Senhor para beijar o coração de vocês com muita gratidão. Há 25 anos atrás, fomos nós que viemos para a inauguração desse templo. Outra vez estamos aqui. A alegria é imensurável, porque aqui tem o perfume do meu tio, que criou essa obra junto com vocês. Isso é muito bom. O que nós vamos falar aqui gasta 4 horas. Vocês não vão falar nada? Tem novela que leva 200 capítulos. É brincadeira, né? Hoje é um dia especial. Eu quero chamar o Finote, se ele estiver por aí. Finote, por favor. Vem cá. Preciso de você. Vem cá atrás das coisas em saco, né? Uma salva de palmas para ele, que é aniversário dele. Essa obra saiu agora, Transição Planetária. Foi indicada em 2 universidades dos Estados Unidos, Washington e Texas. Esse aqui é o único livro que tem Jesus e Chico. Jesus na parábola e Chico dentro da palavra. Esse aqui é a minha amizade com Chico Xavier. Parabéns. Que Deus te dê. Só luz, viu? Tá, muito obrigado. Agora pode tirar. Aí agora deu. Meus irmãos, o estudo que nós fizemos, e nós vivemos junto com Chico Xavier durante 20 anos, e é uma história muito bonita, porque valeu a pena. Então, o trabalho aqui é de altíssima responsabilidade,
nós não podíamos de jeito nenhum trazer uma vírgula que não fosse verdade. Vocês vão ouvir muita coisa que vocês talvez nunca tenham ouvido, provavelmente. E digo para vocês, não tem a menor condição de fazer uma palestra dessa buscando Chico há mais de 2000 anos atrás. Então vamos lá. As vidas de Chico Xavier. Elias foi um profeta proeminente do Antigo Testamento, conhecido por sua dedicação a Deus, milagres e por enfrentar a idolatria no reino de Israel durante o século XI a.C. Seu ministério foi marcado pela defesa do monoteísmo contra a adoração dos ídolos como Baal, e ele é lembrado por um confronto épico no Monte Carmelo, onde demonstrou o poder de Deus ao fazer descer fogo do céu. A história de Elias está registrada em Reis 1 e 2 da Bíblia. Agora nós vamos buscar Sócrates. Quem foi Sócrates? Elias volta como Sócrates. Vocês não sabiam disso. Elias volta como Sócrates. E vão ver aqui que Sócrates era João Batista, o mais perfeito ser nascido de mulher. Sócrates. Elias volta como Sócrates. Foi um filósofo ateniense que viveu de 470 a 469 a.C. e há 399 anos conhecido por seu método de questionamento e por não ter deixado obras escritas. Isso faz lembrar espíritos de luz que não deixam obra escrita, porque está escrito no coração dele. E para quem presenciou, fundador da filosofia ocidental, ele se dedicou a questionar os fundamentos da moral, da justiça e do conhecimento através do diálogo. Acusado de corromper a juventude e de impiedade, foi condenado à morte em Atenas. Casou com Xântipa e teve 3 filhos. Quando o carrasco foi levar aquele veneno para ele, a cicuta, o carrasco abriu a porta da cadeia para ele sair. Ele falou: me entrega a bebida que eu vou tomar. E tomou. Vejam quem é. Aí vocês vão entender a coragem, a dedicação dele a Deus, que ele mesmo provocou o assassinato a que foi condenado. Sócrates volta como João Batista. João Batista foi um profeta judeu que preparou o caminho para Jesus. Foi o grande preparador da vinda de Jesus à terra. Foi João Batista. Inclusive, nosso Senhor disse: é o mais perfeito ser nascido de mulher. Pregando no deserto e batizando as pessoas no Rio Jordão, como um símbolo de arrependimento, nascido cerca de 2 anos antes de Cristo. Veja, João Batista veio 2 anos antes de Cristo. Era primo de Jesus e conhecido por sua vida ascética e humildade, alimentando-se de gafanhoto e mel silvestre, usando roupas feitas por ele de camelos. Ele foi preso e por instigação de Herodíades, decapitado por Herodes Antipas, por volta do ano de 27 depois de Cristo, 3 anos antes do messianato de Jesus.
e 6 anos antes da crucificação de Jesus. Agora aparece o nosso querido Chico Xavier. Sabe quem foi? Dá licença, hein? Platão. Aí vocês vão ver a grandeza da doutrina espírita. Sócrates e Platão. Platão foi um filósofo grego, ateniense, que nasceu por volta de 428 a.C. e morreu em 348 a.C., discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Ele fundou a Academia, a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Platão é conhecido por sua vasta obra em forma de diálogos e por sua filosofia, que inclui a teoria das ideias e o método dialético. Nascimento e vida. Nasceu em Atenas, de uma família aristocrática que tinha descendência de Solon, um legislador famoso. Ele adotou o nome de Platão, que significa ombros largos, em referência a seus atributos físicos. Discípulo de Sócrates, após conhecer Sócrates, tornou-se seu discípulo e dedicou-se a registrar seus ensinamentos em forma de diálogo, utilizando o método dialético, perguntas e respostas, para buscar a verdade. Onde é que ele usou para fazer isso? Livro dos Espíritos, pergunta e resposta. Aí vocês vão ver a grandeza de Platão. O que estava há 400 anos antes de Cristo, e depois agora, em 1800 e pouco, nós vamos ver, ele vem preparado para a formulação da matéria toda em pergunta e resposta. Para quê? Para facilitar o nosso aprendizado. A grandeza desses irmãos. Em 387 a.C., fundou a Academia de Atenas, considerada a primeira universidade do mundo ocidental. As exigências para entrar na escola incluíam condicionamento físico e conhecimento de geometria. A instituição permaneceu ativa por cerca de 900 anos. Viagens. Durante seus estudos, Platão viajou pelo Egito, sul da Itália e Oriente, onde aprendeu matemática com os discípulos de Pitágoras, e também fez 3 viagens na Sicília para tentar influenciar o tirano Dionísio II, sem sucesso. Obras e legado. Escreveu cerca de 35 diálogos filosóficos, como a República. Embora valorizasse a transmissão oral, seus escritos formam a base da filosofia ocidental. Ele se opunha aos sofistas, que valorizavam a retórica e o convencimento em vez da verdade. Morte. Platão faleceu em 348 a.C. em Atenas, aos 80 anos de idade. Sua academia passou a ser dirigida por seu sobrinho, Espeusipo. Aí surge agora o nosso Allan Kardec. Vocês viram que sempre são os mesmos. Começou lá com Elias, e a gente sabe que Elias foi João Elias, que foi João Batista. João Batista vem como Sócrates, passa o conhecimento todo para Platão, que é nosso querido Chico Xavier. Aí surge tanto conhecimento de Chico Xavier, buscado através das grandes filosofias, né? A conexão entre Allan Kardec e o druidismo se baseia na revelação de que, em uma encarnação anterior, ele foi um sacerdote druida com o nome de Allan Kardec. E, assim, sem vaidade, mas só como testemunho, eu convivi com ele nos druidas, enquanto ele era sacerdote e eu era fitoterapeuta, dito por ele. Então vocês veem
que os remédios que a gente está fazendo e que está saindo uma fórmula por semana, é tudo de Chico Xavier, nada é meu. Ele adotou esse pseudônimo para codificar o espiritismo. Por que ele fez isso? Porque ele era professor, ele tinha didática. Ele foi buscar lá em Pestalozzi, a ponto de quando Pestalozzi faltava, ele dava aula no lugar de Pestalozzi, nosso Allan Kardec. E depois ele foi buscar Franz Mesmer, maior magnetizador que teve na face da Terra até hoje. Sabe quem foi Franz Mesmer? Criador da homeopatia. Hahnemann. Então vocês vão ver. Tão pouca gente cuidando do nosso planeta, né? Mas são sempre os mesmos. Porque são os mais evoluídos. Aqueles que dedicam todo o seu amor a essa obra maravilhosa. Origem da conexão. Revelação espiritual. Hippolyte Léon Denisard Rivail, nome verdadeiro de Allan Kardec, entrou em contato com um espírito que se identificou como amigo, revelando que uma encarnação anterior ele foi sacerdote druida e que seu nome era Allan Kardec. Quando aquela entidade espiritual disse para ele que numa encarnação anterior, lá nos druidas, há 2.200 anos atrás, ele foi um sacerdote com o nome de Allan Kardec. Aí ele viu que ele tinha que adotar esse pseudônimo, porque ele era professor, era didático, com muitas obras, para não entrar em choque a doutrina com a cultura dele como professor. Sabedoria e conhecimento. Alguns autores defendem que a sabedoria dos druidas é uma fonte de conhecimento que deve ser estudada pelos espíritas para uma melhor compreensão de seus ensinamentos. Aí vocês estão vendo, né? Buscou o que era de melhor na Terra. Vai na Grécia e busca a escola de Sócrates. Traz lá para os druidas, que é um conhecimento gigantesco. E depois nós vamos chegar lá, né? Legado espiritual, essa conexão com a crença de que Allan Kardec teria voltado para a Terra como um sacerdote druida e visto como um desdobramento da missão de despertar a fé na imortalidade da alma, com o mesmo propósito de estudar e guiar a humanidade, como faziam os druidas. Precisamos estudar os druidas, gente. É um berço de muito amor, de muita caridade, de dedicação ao máximo. Ele era um educador renomado, discípulo de Pestalozzi, com diversas obras publicadas sobre educação, pedagogia, ciência e muitas outras. Por que Allan Kardec mudou seu nome? Hippolyte Léon Denisard Rivail teve contato com o espírito Zéfiro, que disse que o conhecia como Allan Kardec nos druidas. Allan Kardec volta. Na visão espírita, João o Evangelista é visto como um espírito de grande evolução, que foi o apóstolo discípulo amado de Jesus. Allan Kardec, lá nos druidas, volta como João o Evangelista. João o Evangelista, o discípulo amado de Jesus. Nós vamos ver agora João Evangelista. Uma de suas encarnações posteriores, mais conhecida, é de São Francisco de Assis. Olha o Chico Xavier, como Platão. Olha o Chico Xavier. Que coisa linda. Como druida. Olha Chico Xavier. Dá vontade de chorar, né? Tanto amor, tanta dedicação, tanto estudo. Como João Evangelista. Uma figura central na fundação do cristianismo primitivo em Éfeso. Personalidade e missão.
caráter. Era enérgico, impetuoso e sensível. Nós estamos falando agora de João Evangelista. Recebendo de Jesus o apelido de Filho do Trovão. Devido ao seu temperamento forte, mas também era conhecido como discípulo amado, por sua grande sintonia com Jesus. Ligação com Jesus. Era primo de Jesus, por ser filho de uma irmã da Mãezinha Santíssima, e esteve presente nos eventos da vida do Mestre, incluindo a crucificação, quando Jesus lhe confiou a missão de cuidar da mãe. João o Evangelista foi quem acompanhou Jesus de Getsemane para ser crucificado. Quando ele viu que Jesus ia ser crucificado, ele correu em Nazaré para buscar a Mãe Santíssima. Cultura espírita. Possuía vasta cultura judaica. Era poliglota. Falava hebraico, aramaico, grego e latim clássico. E escreveu o Evangelho em grego. Ele também é autor de 3 epístolas e do Apocalipse. Então nós vamos ver o que João fez. Porque os demais foram todos trucidados. Ele ficou para levar a Mãe Santíssima, que seria também decapitada, porque Herodes já tinha dado a sentença. Ele foge com ela para Éfeso, na Turquia, para cuidar da Mãe Santíssima até a morte. E ali recebe o quê? O Apocalipse, que é a última parte da Bíblia. Trajetória após Jesus. Em Éfeso, após a morte de Jesus, foi para Éfeso, na Ásia Menor, com Maria, onde se tornou um dos principais pilares do cristianismo primitivo. Perseguição. Chegou a ser exilado para a ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Segundo a tradição, sobreviveu ileso, mas não é verdade. A Bíblia errou aqui. Não é verdade. Ele não foi jogado dentro do caldeirão de óleo para ser queimado vivo, não foi. Tio Nunes escreveu, João Nunes Maia escreveu a obra Francisco de Assis e disse que ele foi jogado dentro do caldeirão para ser queimado vivo, não foi. Chico chamou João Nunes lá em Uberaba. Tira isso, não publica o livro. Ele não tinha sido publicado. Aí João Nunes falou, mas Miramês falou que ele foi. Como? Como duvidar de Chico Xavier? Chico não mandou, mas ele foi recolhido com 60 anos de idade. João Nunes Maia, um grande médium, foi recolhido, porque não houve isso. João Evangelista não foi queimado vivo. Ele viveu 103 anos. E no fim da vida falava, já sentado, não andava mais, falava, ame muito, meus irmãos, ame muito. Isso há 2000 anos atrás. Vamos amar muito. Ou fazer o que Madre Teresa mandou, doe, ame até doer. Precisam fazer isso. Sua longevidade e sabedoria o tornaram uma figura de extrema credibilidade, atraindo multidões para a fé cristã. Morreu de morte natural por volta de 103 anos. Está vendo? Não houve, ele não foi queimado, né? Falei que era 3 horas. Relação com a doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. João Evangelista é um dos autores da revelação espírita, sendo responsável por assinar o Evangelho segundo o Espiritismo. Viu quem foi ajudar a fazer tudo? Os Espíritos de Luz,
que ajudaram para a divulgação da nossa querida doutrina. Outras reencarnações. O Espiritismo, através de obras mediúnicas, como o livro de Francisco de Assis, de Miriam, estabelece uma breve ligação entre João Evangelista e Francisco de Assis. Olha o Chico Xavier, deixando de ser João Evangelista para voltar como Francisco de Assis. Essa perspectiva permite compreender a continuidade e a evolução espiritual do espírito ao longo de sua trajetória espiritual. Segundo os registros do Novo Testamento, João foi o apóstolo que seguiu com Jesus no monte em que foi preso, acompanhando o Mestre amado até o Calvário. Foi o único. Em Patmos, ele protege os soldados romanos. Os soldados romanos que foram, a pedido de Herodes, para queimá-lo vivo e com aquela autorização. Mas faltou água pura. Ele fez o que Moisés fez, né? No deserto não tinha água, e Moisés fez com que uma pedra girasse água. Ele fez isso lá. O nosso querido Chico fez isso lá. E os soldados gostaram tanto dele que voltaram e falaram que ele tinha sido queimado e não foi. João volta como Francisco de Assis. Na ótica espírita, Francisco de Assis é visto como um espírito superior que auxiliou na codificação do espiritismo, como sendo uma das influências por trás de O Livro dos Espíritos. Sua vida é um exemplo de aplicação dos princípios espíritas, marcado pela humildade, caridade e fraternidade universal, que se estendem aos pobres, aos animais e à natureza como um todo. A sua vida é de ensinamentos, são considerados um chamado à conversão, a viver o Evangelho de sua forma mais pura, identificando-se com a mensagem de amor e simplicidade de Jesus. Foi o único que entendeu isso. Conversava, era irmão Sol, irmão Lua, todos os animais eram amigos dele. Na cidade de Gúbio, os senhores devem ter visto isso. O lobo que molestava as famílias, tudo. Ele foi chamado e conversou com o lobo. E não aconteceu nada. Ele andava pela beira dos rios, orando, e os peixes subiam. Ele ia lá em cima e voltava orando, os peixes desciam. Esse é o magnetismo do amor. Nós estamos muito longe de saber quem foi Chico Xavier, gente. Muito longe. Fraternidade universal. Francisco estendeu o seu amor e compaixão não apenas aos humanos, mas toda a criação, considerando os animais e a natureza como irmãos, o que tornou um precursor do ecologismo, conforme descrito em Espiritismo, na União Espírita Mineira. Desapego material e humildade. Estão lembrados que Francisco de Assis, o pai dele era muito rico, e o pai dele queria que ele fosse nas cruzadas, e ele foi. Mas quando ele viu aquela matança, que o Chico falou para mim, se as cruzadas tivessem as armas que tem hoje, a humanidade seria dizimada, não sobraria um árabe. Chico falou isso para mim. Com a matança. Ele viu aquilo e voltou. Quando o pai viu aquilo, o pai quis deserdá-lo. Até a roupa, pai, ficou nu. E o bispo da igreja foi lá e cobriu ele. A renúncia à riqueza
e a dedicação aos mais necessitados são vistos como um exemplo de como viver o Evangelho. Vocês sabiam que Francisco de Assis, nosso Chico, ficou sabendo que tinha um leproso e ele foi lá buscar. O leproso não dava conta de andar, botou nas costas e trouxe ele para a igreja. Isso é Chico Xavier. A pesquisa é grande, gente, mas vale a pena ouvir. Valorizando a dignidade da pessoa humana acima dos bens materiais. Identificado com Cristo, sua espiritualidade é pautada na busca pela identificação com a figura de Jesus, fazendo do Evangelho a substância da sua vida e servindo aos mais vulneráveis, como os pobres e doentes. Influência na codificação espírita. Ele é acreditado como Espírito, João o Evangelista, que assinou o prolegômenos do Livro dos Espíritos. Oração como ferramenta de auxílio, sua famosa oração é vista como um roteiro para a autoajuda, pois convida a ser um instrumento de paz, amor e perdão. É amando que se é amado, é perdoando e se é perdoado. Há 900 anos atrás. Francisco de Assis, que foi na fazenda do pai dele, e tinha uma escrava bonita, e o feitor ia cooptá-la para abuso sexual. Ele botou no cavalo e levou para a mãe, falou: ela é minha irmã, cuida dela, escrava, ela não será mais escrava. Vocês vão ver quem é Chico Xavier. Oração como ferramenta de auxílio. Sua famosa oração é vista como um roteiro para a autoajuda, pois convida a ser um instrumento de paz, amor e perdão. Estão lembrados quando os apóstolos chegaram perto de Jesus e perguntaram a ele: Senhor, o que mais agrada a Deus? E Pedro tinha uma rixa. Jesus disse de pronto: o exercício mais agradável a Deus é do perdão. Mas Pedro falou: tem que aguentar uma coisa dessa. Se eu perguntar perdoar até 7 vezes, tá bom? O que Jesus respondeu? Eu não vos digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Pedro, por acaso o nosso Pai conta o número de vezes que Ele nos perdoa? Para servir para Pedro. É o perdão, gente. É o perdão. É luz no nosso coração. A espiritualidade na ótica de Francisco de Assis. Espiritualização e a visão de estar cada vez mais a sintonia com o mundo melhor, e ninguém mais do que Francisco de Assis. Oração e história de Francisco de Assis. Francisco de Assis e Espiritismo. Irmão Sol Francisco de Assis teve importante participação no Espiritismo, se não um dos espíritos que participaram da consolidação da doutrina espírita. Francisco de Assis agora volta como John Hus. Vocês sabem quem foi John Hus? Vamos falar aqui agora. John Hus, ou Jan Hus, foi um teólogo e reformador religioso tcheco que viveu nos séculos 14 e 15. Ele foi condenado à morte na fogueira pelo Concílio de Constância em 1415 por suas críticas à Igreja Católica. Ele foi queimado vivo pela Inquisição por defender o uso da Bíblia na língua tcheca. Sua morte desencadeou as guerras russitas e o tornou um mártir e herói nacional na República Tcheca.
Vida e obra, origem e formação. Nasceu por volta de 1370 em uma família de camponeses na Boêmia e, para fugir da pobreza, estudou e obteve diploma na Universidade de Praga. Pregador e reformador, tornou-se pregador na Capela de Belém, em Praga, e foi influenciado pelos escritos de John Wycliffe. Ideias reformistas, criticava a corrupção da igreja, o poder do clero e a venda de indulgências. Defendia que a Bíblia deveria ser acessível ao povo e que a comunhão deveria ser dada tanto em pão quanto em vinho. A Bíblia, meus irmãos, era escrita em latim clássico. E o padre tinha que ler de costa para o povo. Ele condenou isso e pagou com a vida, queimado o vidro em praça pública. E não redimiu, não voltou atrás, enfrentou. Língua tcheca. Defendia o uso do tcheco nos serviços religiosos e se esforçou para reformar a língua tcheca e banir formas germânicas. Veja o valor desse homem. Nacionalismo checo. Era também um defensor da identidade nacional, condenado à morte. A acusação foi convocada no Concílio de Constança, mas em vez de uma audiência justa, foi considerado herege. Não foi ouvido, foi condenado. Recusa em se retratar. Ele tinha que negar tudo aquilo. Não nego. Recusou-se a renunciar às suas crenças e que selou seu destino. Execução em 6 de julho de 1415. Foi despojado de suas roupas, nu, amarrado em uma estaca e queimado vivo. Suas cinzas foram jogadas no rio Reno. Logo a seguir, aparece a infalibilidade do Papa. Pode uma coisa dessa? Olha por onde eles passaram. A doutrina da infalibilidade papal só foi definida e proclamada oficialmente como um dogma de fé em 18 de julho de 1770 pelo Papa Pio IX, durante o primeiro concílio do Vaticano. A infalibilidade papal ou pontifícia significa que o Papa, ao se pronunciar solenemente sobre questões de fé e moral, está protegido do erro pelo Espírito Santo. Ou seja, não erra. Então é um santo. Aí o alto falou, está na hora de mandar a doutrina espírita. Embora o conceito de autoridade papal suprema e a crença de que a igreja não poderia errar em questão de fé existente antes a formalização da infalibilidade como um dogma específico e obrigatório para os católicos. Todos tinham que falar que ele era infalível. Que orgulho, hein? Que tamanho! Nascimento da doutrina espírita. Sim, Jesus disse que enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, para permanecer com seus seguidores para sempre. A última ceia foi numa quarta-feira. E Jesus anunciou, na próxima sexta-feira já não estarei mais convosco. Os apóstolos apavoraram. Imagine ter visto eles curar leproso, curar cego, curar paralítico, curar endemoniado, fazer tudo aquilo e vai embora. Sexta-feira já não estarei mais convosco. Choraram, desesperaram. O que Jesus disse? Se muito me amares, eu vos enviarei outro Consolador, que lhes dirá tudo que eu não posso dizer agora, e permanecerá convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, até que o último de nós, que coabita a terra, se liberte das suas mazelas morais. 500 mil anos.
Porque 28 mil anos já se passaram, nós já estamos na transição planetária. 75% da atual população da Terra não ficará aqui. Só os bons, aqueles que já fizeram a sua reforma íntima. Desapegue, gente. Fale bem, faça o bem, dá exemplo do bem. Levanta o caído, que você vai levantar junto com ele. Vamos ficar aqui, gente. São 7 mil anos de transição planetária. A vida vai durar 150 anos, sem doença. Podemos deixar nosso carro aberto com a chave na ignição. Não vai ter criminoso, não vai ter nada. Vamos fazer isso. Vamos. Então vamos. A promessa no Evangelho de João. Jesus diz a seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Sabe quem foi o Consolador? Muitos palestrantes falam, foi João Batista. Não foi. Não foi. O Consolador prometido foi o próprio Jesus. Livro Missionário da Luz, página 104, 54ª edição, André Luiz e Chico Xavier. O Consolador prometido foi o próprio Nosso Senhor, que entregou a doutrina espírita na mão de quem? Allan Kardec. Quem é Allan Kardec? Chico Xavier. Dá vontade de chorar, né? Quanto sacrifício desse irmão. A diferença entre a presença de Jesus e um Consolador. Jesus explicou que era melhor para eles que ele fosse embora, pois assim o Consolador poderia ficar com eles para sempre. Não apenas fisicamente em um lugar, mas habitando os corações de todos nós. A função do Consolador, ele os guiará, ensinará e os ajudará a lembrar sempre de Jesus. Eu vou contar um fato para vocês que aconteceu sábado passado e hoje eu acabei de confirmar para dizer para vocês. Nós temos 5 centros espíritas fora do centro espírita, na rua, no lixão e nesse bairro mais pobre, debaixo da árvore. Sábado passado, a gente leva marmita, pão integral feito na nossa panificadora, as pomadas, maçã, fazemos o culto do Evangelho e damos passe 60, 70 irmãs. E quando foi dar o passe, entidade amiga que fala comigo, eu beijo a mão delas. Eu beijei a mão de todas elas, criança, todo mundo, fui beijando. Quando eu cheguei perto da caixa grande de marmita, uma senhora chegou perto de mim e falou assim, doutor, eu estava quase chorando de dor. O senhor beijou e eu estou curada. Falei, filha, não fui eu. A senhora sentiu a presença. A senhora sentiu a presença da Mãe Santíssima? Ela falou, senti. Muita luz. E acabou a dor. Mas como eu vim aqui hoje, é meio-dia, é o horário. Eu falei, vou conversar com aquela senhora. Desculpa de eu estar chorando, eu sou chorão. Falei, senhora, como é que foi aquilo? O doutor, eu não aguentava mais de dor. Estava tudo inchado, olha aqui. Mas parou a dor na hora? Parou. O mérito da senhora, a fé da senhora. Jesus falava assim, vá e não peque mais, senão você vai quebrar o braço outra vez.
Na obra Missionários da Luz, autoria espiritual André Luiz, psicografia de Chico Xavier, página 104 da 54ª edição, registra: foi o próprio Nosso Senhor, o Espírito de verdade, que entregou nas mãos de Allan Kardec a doutrina espírita, sendo assim a única religião criada por Nosso Senhor. Sabiam disso? A Igreja Católica foi criada por Constantino no ano 300, porque ele viu que o Império estava acabando e que ele precisava construir mais castelo. Olha a suntuosidade dos castelos da Igreja. Não estou criticando a Igreja, estou criticando a criação de tanto castelo. Sendo que ele pregava Eu estive em Jerusalém. Ele pregava. Todo lugar que ele passou está vivo. No Tabor, aquela grama está viva. No Monte das Oliveiras, elas estão dando azeitonas. Lá naquele sicômoro onde Zaqueu sentou, está a curva do poço lá. Onde Jesus andou, nada morre. Olha a condição vibratória de Jesus. Amigo de Chico Xavier. Primo de Chico Xavier. Na obra já foi dito. A doutrina espírita nasceu na França em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, pseudônimo de Paul-Léon Denisard Rivail. Ele codificou o movimento após investigar fenômenos mediúnicos como os que ocorreram com as irmãs Fox nos Estados Unidos, que inspiraram sua obra de doutrina e filosofia. Lembre que ele foi buscar lá em Sócrates a filosofia todinha e foi lá nos druidas, berço de muita civilização, para chegar. Buscou em Pestalozzi a didática pura. Foi em Mesmer, em Paris, Franz Mesmer, maior magnetismo que teve na Terra até hoje. Buscou tudo isso para se sentir capacitado para entregar para nós esse maior presente que nós temos hoje, que é a doutrina espírita. Kardec foi inspirado e impulsionado a investigar os fenômenos mediúnicos, como as cestas girantes que ocasionaram nos Estados Unidos, e a registrar suas descobertas na obra que daria início à nova filosofia. Fundamentos. A doutrina se baseia na crença, na reencarnação e na evolução espiritual, com o objetivo de aprimorar o ser humano moral e intelectualmente. Chegado ao Brasil, o Espiritismo chegou ao Brasil no século XIX, logo após seu surgimento na França, e aqui se desenvolveu de maneira única, tornando o país com a maior quantidade de espíritas do mundo. O surgimento do Espiritismo, contudo, definiu-se como marco inicial do Espiritismo a data 18 de abril de 1857, quando se publica a primeira edição do Livro dos Espíritos. Se alguém aceitar, dá para todo mundo. Ele multiplicou, mas eu não dou conta, não. Eu divido. Chico Xavier. No dia 2 de abril de 1910, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, Eurípides Barçanufo relata a chegada de Allan Kardec ao Brasil, ou seja, nosso Chico Xavier. Vejam vocês. Olha a mediunidade de Eurípides Barçanufo. Ele avisou.
Ele não avisou Chico Xavier, ele disse Allan Kardec. A maior prova. Chico Xavier foi um médium brasileiro que psicografou mais de 450 livros, a bem da verdade são 530, que após o seu desencarne, a equipe de Belo Horizonte, do Geraldo Lemos, criou uma editora e recuperou as mensagens todas e criou mais livros. Dando os direitos autorais das obras para as instituições de caridade. Sua obra inclui títulos como Nosso Lar. Precisa ler muitas vezes Nosso Lar, viu, gente? Eu já estou na 5ª vez. E quando eu leio na 5ª vez, eu leio e estudo, marco página por página. Eu fico impressionado. Falo, gente, Chico perguntou para Emmanuel, quanto tempo se leva para aprender a doutrina espírita? 50 milhões de anos. A gente nem pode imaginar o que está por trás de cada palavra. É amor na sua essência total. Vida de Chico Xavier. Nascimento, 1910, Pedro Leopoldo. Início de mediunidade, desde criança, manifestou habilidades mediúnicas. Com 4 anos já conversava com os espíritos. Trabalho social, dedicou a vida a ajudar os necessitados, distribuindo alimentos e vivendo de forma simples. Reconhecimento, recebeu diversos títulos de honraria, como a Comenda Chico Xavier e o título de Mineiro do Século. Falecimento, morreu em 2002, aos 92 anos, no mesmo dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, conforme seu pedido de falecer em um dia de alegria para o povo. Quando de mim ele se despediu, ele disse que desencarnaria no mês de dezembro, que tem muita chuva. Aí eu disse a ele, tio, não faz isso não. Mas por quê, filho? É porque o senhor é muito conhecido, vai vir gente de tudo quanto é lugar, as estradas não estão boas. Vocês sabem disso, que em 2001, ele morreu em junho de 2002, né? Dezembro de 2001. Né? Aí ele falou, você tem razão. Mas vai ter uma festa aí, e todo mundo vai estar na festa, e eu pico a mula. E mineiro fala isso, né? Ah, não, tio, não vai embora, não. Não precisa ir, filho. Tio, posso falar uma coisa? O senhor pode. O senhor vai direto para o gabinete de Jesus, né? Não, filho. A última vaga para lavar as latrinas já foi contratado, não tem para mim. Tio, me engana que eu gosto. Foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Aproveitados os livros, hoje são 540. Parnaso de Leitum foi o primeiro, em 1932. Filantropia, todos os direitos autorais de seus livros eram doados para instituições de caridade. Temas, sua obra abrange uma variedade de temas, desde mensagens de conselho, esperança, até relatos sobre o mundo espiritual. A influência sua obra e vida inspiram filmes e outras produções culturais, como o filme Nosso Lar. Nosso Centro Espírita, nós temos uma tela bem grande e todo mês estamos passando um filme. Já são 75 filmes catalogados
da doutrina espírita. Vocês não sabem que beleza que é. Casos de Chico Xavier. Agora é a hora dos casos dele. Única pessoa no mundo, única, que na sexta-feira da paixão absorvia o sofrimento todinho de Jesus. E o couro cabeludo dele ficava cheio de sangue. Ele assimilava a coroa de espinho. A palma da mão tinha o cravo que crucificou, na outra também, e nos dois pés. Passava o dia inteiro no Evangelho, chorando. Eu vi isso. Cabeça baixa. Na maior tristeza que vocês podem imaginar. Isso a gente não tem palavra para descrever isso, não. Não tem. Um dia eu estava a conversar com ele. A tristeza era tão grande que não saía uma palavra. Eu vi isso. Vamos falar agora do cego. Em Pedro Leopoldo, todo domingo, o cego, com o seu guia, ia para a linha de ferro, passava num pontilhão bem alto, para ir na venda, conversar. E nesse domingo, o guia não veio. Ele falou, eu vou com a bengala, vou bater no... Né? Lá tem uma tábua, eu acho a tábua e passa. Ele não achou a tábua. Despencou lá de baixo, lá de cima, lá embaixo. Machucou muito. E Chico ficou sabendo disso, foi lá e carregou ele para dentro da sua casinha, pobre e humilde. E botou no jornalzinho lá, preciso de 2 irmãs para ajudar a cuidar de um doente. Uma trabalha de dia e outra à noite. 2 prostitutas vieram. Por isso que Jesus disse, os publicanos e as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus. Olha aí. As 2 vieram, trabalharam com ele, fazendo os curativos e fazendo o culto do Evangelho. Ele, Chico, o doente cego e as 2 irmãzinhas. Depois de 6 meses que ele curou e restabeleceu para voltar para casa, uma irmã falou, seu Chico, aquele médico me convidou para mim ser enfermeira lá no hospital dele, lá ele vai pagar um curso para mim e vou ser enfermeira. Larguei essa vida. A outra falou, aquele senhor quer me levar para cozinhar na casa dele. Larguei essa vida. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Eu conheci o juiz que julgou aquela ação, absolvendo aquele rapaz que não tinha matado o outro, que foi tiro disparado. E ele usou a psicografia de Chico Xavier para falar que o rapaz era inocente, sendo que ele ia ser condenado. O médico já foi tratado comigo. Comigo não, com a obra, né? A gente não é nada. E ele falou assim, quando eu li aquela mensagem que o advogado me mostrou, eu vi a mais pura verdade. Mas você não viu a mais pura verdade, você viu foi Chico Xavier. Todo sábado, ele e José Xavier ia até um pontilhão e ali distribuía alimentos aos pobrezinhos, mas muito pobre mesmo. Nesse sábado, eles não tinham nada. José falou, Chico, nós não temos nada, não temos dinheiro, não temos nada. Ah, José, vamos fluidificar as águas aqui e levar para eles, nós não temos nada. E levaram. Os pobrezinhos tudo ali, dão um pouquinho lá, dando passe, dando água fluida, para um caminhão cheio de alimento. Vocês sabem onde é que mora o seu Chico Xavier? Sou eu.
a mandar esse caminhão para o senhor. Vocês já acham que mandaram? Foi materializado no alto. Nosso Senhor não deixa faltar nada. Materializado para ele distribuir ali. Chico a pé ia depressa para a fazenda Modelo. Uma mulher sai na porta e fala: Chico, Chico, não, minha irmã, eu estou com pressa, de tarde eu passo aqui. O irmão falou: vai lá, Chico. A criança está doente. Ele vai lá, dá o passo da criança e vai embora. E de tarde ele passa, a criança estava brincando. Aos 8 anos de idade, a sua mediunidade tinha aflorado de tanto que o padre falou: tenho que internar, ele está louco. Botou uma pedra na cabeça dele, fez ele andar na procissão, fez ele contar de 1 até 1000 Ave Maria. Na 740 falou: acho que eu errei, vou ter que voltar. Olha a humildade dele. Aos 12 anos de idade, quem nasceu em 1910 com 12? 1922, 100 anos da independência do Brasil. Aí surgiu um prêmio para quem fizesse a mais bela redação no primário, ganharia o prêmio. Ele, sentado na mesa, levantou, foi lá na professora e falou: professor, tem um homem ditando ali para mim, como é que eu vou? Como? Tem um homem ali ditando para mim essa mensagem. Pai, filho, escreve o que ele está falando. Tirou em primeiro lugar. Aí veio o que chama bullying, né? Contra ele. Até que um dia eles humilharam ele tanto que ele foi no quadro e escreveu um poema sobre o grão de areia. Aí vocês vão ver a grandeza de Chico. Avisaram para ele, dos 9 anos aos 12, ele teve que ir para uma fábrica de tecido e ficou tuberculoso. Voltou tuberculoso, febril, e foi trabalhar na venda do seu Juca. Secos e molhados naquela época. Um belo dia, falaram para ele: o seu Juca morreu e não tem dinheiro para sepultar. Chico sai de casa em casa pedindo dinheiro para comprar o caixão do ex-patrão dele e tropeça num cego. O que foi, Chico? Eu estou pedindo dinheiro para comprar o caixão do meu patrão, seu Juca. Não, eu tenho um pouco aqui, deu tudo para o Chico, o cego, e deu a conta certa. Chico, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Foi o seguinte, eu estava parado, esperando o ônibus, e o ônibus chegou. Quando ele abriu a porta para entrar, uma criança gritou: ô, seu Chico, espera aí. Eu falei para o motorista: toca o ônibus, vai embora. A criança está me chamando ali. A criança chegou e falou: seu Chico, eu queria um abraço do senhor. Ele me falou: esse foi o dia mais feliz da vida dele. Eu abracei aquela criança chorando. Quando ele de mim se despediu, foi mais ou menos umas 2 horas. Ele falou para mim assim: a vida na Terra vai ficar difícil. Vocês vão sofrer muito. Vou falar uma coisa para vocês agora que vocês vão arrepiar. Feliz da mãe que levar o féretro do seu filho até o cemitério. Feliz da mãe. Feitinho tem 10 filhos. Era 11 e um encarnou. Tem 10 filhos. Como é que faço, tio? Ele falou:
persevera no bem, porque em perseverando no bem, você não só protegerá você, como protegerá sua família. Pouco tempo depois, eu capotei na serra aqui de Araguari, 36 metros de altura, e o nosso grande Zumar e o pai dele me socorreram. 36 metros de altura, 2 cirurgias na coluna. Depois levando fórmula para 80 mil pomadas, um caminhão me pega em Rio Preto, que eu perdi a caminhonete. Então, meus irmãos, eu vou fazer 85 anos depois de manhã. Eu dupliquei o trabalho. 75 farmácias tem hoje. 18 pós-fabricação. Eu vim aqui brigar com o Finote que está aí, para criar aqui a farmácia e um posto de fabricação de pomada, que é o maior remédio da face da terra, dito por ele. Não vamos falar lá. Quando ele foi internado no hospital Elengote, estava em estado desesperador. O hospital estava todo cercado pela polícia, ninguém passava. Eu entrei, não pode não, senhor. Eu orei e desdobrei. Graças a Deus eu tenho essa facilidade. Eu estou contando coisas, gente, não é vaidade, é o histórico. Quando eu fui chegando na UTI, doutor Tahano, o doutor Dirceu, o seu Chico falou que quando o senhor chegasse, era para o senhor segurar a mão dele. Eu entrei, lavei a mão, claro, e fiquei segurando a mão dele e vendo ele morrer. Aquilo foi me dando agonia, agonia, agonia. Por fim ele estava, eu falei, vai morrer, soltei a mão. E quando eu fui sentar no sofá da UTI ali de fora, ele chegou na porta e falou assim, doutor Dirceu, os sinais vitais dele voltaram. Eu falei, doutor, mas Chico é Chico. Foi quando entraram Maria João de Deus e Emmanuel, que foi filmado, trazendo a medicação necessária para ele. 9/9/1999, o telefone tocou lá em casa. Eu fui, não era celular, né? Eu fui no telefone, era o doutor Luiz Rodovil Rossi, que está encarnado até hoje. É advogado dos direitos autorais de Chico Xavier. Doutor Dirceu, o senhor Chico quer falar com o senhor. É por telefone? Não, tem que vir aqui. Eu fui lá. Claro, no outro dia. A pressa foi tanta, quando eu cheguei, ele falou assim, quantos quilômetros tem de Goiatuba aqui? Peti, da minha porta na sua porta, 330 quilômetros. Então você andou a 160, hein? Peti, às vezes até mais. Para que isso? Ah, é vontade de ver o que o senhor queria. Você sabia que acima de 100 Jesus desce? O cavalo vem aqui e fala, mas Jesus não me conhece. Quase apanhei. Estou falando do seu futuro, da sua segurança, da sua felicidade. Você fala uma coisa, Peitinho, eu não brinquei, eu achei que ele não me conhecia. Pois não, tio. A alta espiritualidade mandou o senhor construir o Hospital do Câncer. Chorei, mas até não tem jeito mais. E montei nesse carro e vim pela essa estrada aqui, Uberaba, Uberlândia, até Goiás. Cheguei perto de casa e falei, mas eu sou um hipócrita. Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou construir um hospital? Eu vou voltar lá. Na outra semana cheguei e voltei. Quando chegava a cadeira ao lado, era cheia de livros, as coisas, quando eu chegava eu já tirava. Ele queria que eu ficasse perto dele. Aí eu fui beijar a mão dele, ele puxou a minha mão e falou assim, pobre espírito, basta começar. Pai, tia, é isso que eu vim saber. Basta começar. Foi construído.
3.457 metros. Os dejetos humanos viram água potável. Tudo que vocês podem pensar. Sem dinheiro nosso. Então, meus irmãos, 1986, cheguei na casa dele, entrando pelo fundo. A dona Dinorá, a cozinheira dele, que até hoje, todo dia, liga para mim. E eu mando os remédios para ela distribuir na vila dos pobrezinhos, que é a maior paixão e felicidade dela. Ela dava banho no Chico Xavier, era a mãe do Chico Xavier, era a enfermeira do Chico Xavier. Doutor Disseu, o seu Chico está esperando o senhor lá no fundo do quintal. Eu olhei, ele estava sentado, e na frente dele, uma cadeira vaga, era para mim. Ele estava de manga comprida. Eu nunca tinha visto ele sem paletó. Porque estava no sol, e estava quente, né? Sentei. Passou para mim a forma da pomada que vocês conhecem. E aí foi falando, foi 2 horas. Tio Urbano estava lá. Ele falou: Urbano, você vai ficar lá fora, igual cachorro perdigueiro. Você sabe que cachorro perdigueiro late, mas não morde, né? Ninguém pode entrar aqui, que o papo vai durar 2 horas. Sabe o que ele falou para mim? É o maior evento mediúnico da face da Terra. Eu disse: qual o papel dessas plantas? São as plantas mais evoluídas que agregam o amor. Então, meus irmãos, ontem mesmo eu recebi mais uma forma. Toda semana é ele. Estamos num caminho que todo mundo tem diabetes. Todo mundo. Passou de 90, já não existe pré-diabetes. Já é caminho para diabetes. Saiu desparasitose diabética. Já começamos a usar. Ontem saiu aterosclerose para limpar os ateromas das artérias. E a gente tem que andar às vezes 300, 400 quilômetros para achar, porque Goiás desmatou tudo. Eu fico por aqui, me coloco à disposição de vocês e quero dizer para vocês: trabalhem. O Brasil está passando por um momento muito difícil, mas não esqueçam que quem comanda é Jesus. O mentor do Brasil é Ismael. Olha a quantidade de espíritos de luz que estão no comando. Madre Teresa. Como a gente evita uma guerra? Vai para casa e ora. Desliga a televisão. Não vicie em celular. Vicie no marido. O ser mais perfeito que tem na Terra é a mulher. Ela não tem sexto sentido, não. É a sexta mediunidade. Vamos amar muito, conversar bastante e fazer desse mundo um mundo feliz. Muito obrigado por ter me convidado. Muito obrigado. Pessoal, essa palestra aí, nós temos um canal no YouTube, Centro Espírita Sementes do Amor, ela vai estar lá, viu? Vocês podem acessar.